Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. A nossa tarefa da tarde é do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Nós escolhemos 3 itens e 3 tópicos, do 3, do 6 e do 9, para trabalhar. O 3 diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se irar contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Mateus. Ficamos imaginando como é que coisas que aparentemente são, para nós, são banais, que a gente ouve todos os dias, pode trazer um peso tão grande, a ponto de Jesus condenar e ir aumentando essa condenação, até mesmo se você se irar contra o seu irmão. Se você chamá-lo de raca, que quer dizer inútil, e pior ainda, se você chamá-lo de louco. Porque quando você usa palavras nesse sentido, esse objetivo, você está faltando com a afabilidade e com a doçura. 2 coisas que o cristão precisa ter. E o peso das palavras para aquele que ouve importa muito. Parece que para nós foi um momento de explosão, de desabafo, de indignação que não deve extrapolar, e dizemos coisas que todo mundo diz. Mas o que será que o que eu disse vai fazer no outro? Que consequências vai acarretar aquilo que eu acabei de dizer? Jesus disse que o que sai da boca é o que contamina o homem, porque sai do coração. E naquele momento saiu da emoção, saiu do sentimento, ou seja, saiu do coração. Então é preciso cuidado de não usar termos que possam desacatar o outro, diminuí-lo, desmerecer, porque para ele não vai ser bom. Eu vejo, e estou sempre falando com a minha filha, a mãe nunca deve ficar dizendo para o filho, quando ele não consegue as coisas, você é burro. Na hora da raiva a mãe acaba falando, mas a criança acredita. Com o tempo ela vai incorporar isso. Se a minha própria mãe me diz que eu sou burro, né? Tem outras pessoas falando, ele nem sempre acredita. Mas a mãe está dizendo que ele é burro. Então ele vai, eu não vou conseguir isso, eu não consigo aquilo. Porque minha mãe já falou, eu sou burro. Nem sabe que a mãe não teve essa intenção. Mas ela vai se desesperando e dizendo que é criança. Vejam, chamar alguém de louco. Quem é o louco? O louco é aquele que não tem responsabilidade. O louco não se escreve o que ele diz, não se confia. Se eu chamo alguém de louco e outra pessoa me ouve, vai imaginar, se ela está dizendo, ele deve ser mesmo. E foi uma coisa irresponsável, o fato de usar uma palavra que diminui, que prejudica e que às vezes estigmatiza o outro na própria vida dele. Por isso Jesus colocou de uma forma tão forte, tão importante. Ou seja, não fiquem pensando que se pode dizer tudo, muito menos se irar contra o irmão. Quando eu fico irado contra o irmão, quando eu me revolto, eu já estou agindo não cristamente. E afinal, o que é que nós estamos fazendo aqui? Somos cristãos ou não somos? O 6 diz assim, é uma mensagem de Lázaro. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências,
pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Estamos mergulhados no mundo mais que nunca hoje, quando nós não sabemos da sinceridade de quem fala, do que diz, do que pretende. Porque o que eu digo é uma coisa, o que eu pretendo pode ser bem outra. E eu uso palavras que eu já aprendi, já tenho traquejo do mundo, da vida, eu sei o que o outro gosta de ouvir. São armas que nós temos. Então, mais uma vez, a maneira de falar, de usar a palavra, de usar a inteligência e esse verniz, que será quebrado com muita facilidade quando for desafiado a provar se é verdadeiro ou se é falso. Porque a lição mais à frente nos diz: quem é manso e benevolente num lugar, o é em qualquer outro. A lição vem citando até os tiranos domésticos. Aqueles que dentro de casa são insuportáveis. E muitas vezes no trabalho, na rua, no trato, são pessoas elogiosas, pessoas elogiam. Não é boa, é educada. Não é educada, porque quem é educado e quem é bom é sempre, em qualquer circunstância, não apenas naquela que lhe interessa. Lá fora interessa para esses tiranos domésticos, sejam quem forem, ou vamos colocar também, não esquecer que aí também entra tirana, né? Porque não é uma questão de ser o homem que é o tirano. As tiranas, os tiranos em geral, então eles em casa, às vezes, eles são insuportáveis. E lá fora eles têm um trato diferente. Por quê? Primeiro porque quem está lá fora não vai suportar o que ele fizer. A família aguenta porque já está acostumada, é subordinada àquele grupo familiar, muitas vezes até a própria sobrevivência. É obrigado a se curvar, porque às vezes são os filhos e a obediência é exagerada e tem que ser praticada. Mas esses tiranos, eles são criaturas falsas, hipócritas. Porque onde eles passam por bons, eles são hipócritas. E onde eles são tiranos, eles são os verdadeiros. Porque, como diz a nossa lição, aquele que é, ele não se desmente, em qualquer circunstância. A criatura que vigia o comportamento dela, mesmo numa hora de desequilíbrio nervoso, ela não vai dar o que ela não tem para dar, ou seja, ela não vai extrapolar, porque ela não tem o hábito de fazer. As coisas são certas e verdadeiras quando se tornam espontâneas no nosso comportamento. Mas elas só vão ficar espontâneas e verdadeiras quando nós treinarmos no dia a dia 24 horas. E ainda quando vamos dormir, a gente tem que pedir a Deus para que nos sonhos e nos desdobramentos da vida nós tenhamos comportamentos adequados também. Porque quando a gente se solta, nós não sabemos quem nós somos. Cada um não se vê, não sabe. Então, quem é bom, quem é educado, quem é benevolente, é em qualquer circunstância. Aquela história de você me tirou do sério, não serve. A minha paciência acabou. Emmanuel diz que não pode acabar o que não existe. O que não se tem. Vou procurar o quê? Eu não tenho paciência. Aqui a gente lembra de Jesus. E olhe que muita gente que se considera inteligente defende isso. Dizendo que ele tirou os cordões da cintura e surrou os mercadores. Que ele açoitou, esse é o termo, né? Vocês acreditam que Jesus faria isso? O maior modelo que a Terra conhece. Alguém que vinha, nós não sabemos nem de onde, de tão longe de nós que está. E continua cada vez mais. O Filho unigênito de Deus, aquele que fez a vontade do Pai desde o início. Sempre fez. Sacrificou-se por nós. Não reagiu quando lhe bateram, açoitaram, flagelaram, quando colocaram os pregos nos pés, quando lhe fizeram tudo, lhe deram vinagre em vez de água, ele não reagiu.
Então, uma criatura dessa, um ser desse angelical, bateria em alguém? Derrubaria mesas? Não. A moralidade dele, a força moral dele, o poder espiritual dele, deixou aquelas pessoas confusas e perturbadas. E alguém que queria naturalmente aproveitar a ocasião para denegrir, foi dizendo que ele açoitou e que ele derrubou as mesas, derrubou tudo no chão, ofendeu. Imagine Jesus ofendendo, agredindo e batendo. Não é possível. O bom senso mostra que é impossível. Ninguém vai dar o que não tem em todos os sentidos. Ninguém vai dar uma rosa quando ela só tem uma jaca para oferecer, e nem vai dar o mal quando o coração dela só tem bem. Não tem de onde tirar, não tem fonte, né? Então a mansuetude deveria fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida comum, a começar dentro de casa, que a gente faz tanta coisa dentro de casa que não faz lá fora. Perde a tolerância que deveria ter com aqueles que estão ali dentro, que por uma razão ou outra está me impedindo de fazer isso, ou de fazer aquilo, que está tomando meu tempo, que está me incomodando, que está me cansando, que está chorando fora de hora. Mas é ali que está a dificuldade maior, é o cadinho, como Emmanuel diz, é dentro da nossa casa. É na convivência fraterna e amiga, e amável, e doce e benevolente, é que nós vamos dar exemplo aos nossos filhos. É que nós vamos mais tarde esperar deles um retorno parecido, um retorno de benevolência, de mansuetude. Se eu grito, digo palavrões, eu ofendo, eu mando sair de perto, eu diminuo de todas as formas possíveis, eu não auxilio quando precisam, o que é que eu posso esperar desses filhos mais tarde? Dizer que são ingratos, que são isso ou que são aquilo, mas são fruto do ambiente que tiveram. Eles aprenderam o que nós ensinamos. A mãe diz, eu posso dizer palavrão, você não pode. Durma-se com um barulho desse. Se a criança cresce ouvindo palavrão, como é que ela não vai dizer? Impossível. Ela está sendo ali alimentada com isso, com o engano, com a palavra errada, com a ofensa, com a agressividade. Ela vai crescer igual, não tenha dúvida. A não ser aquele espíritozinho muito difícil, que às vezes os pais recebem e que precisam mais ainda de amor, de compreensão, de paciência, de bondade, de mansuetude, porque aquele sim é o que necessita mais que todos os outros. Antigamente, no meu tempo, gente, quando a filha engravidava solteira, ela era colocada na calçada com a malinha dela. Isso era o usual. Filho que dava trabalho, tinha 2 caminhos. Ou ele ia para o colégio interno, ou ele acabava se debandando de casa para a casa dos amigos, de outros parentes, ia rolando. Esse é um comportamento certo? Jamais. Se a tarefa é minha, veio para as minhas mãos, está na minha casa, seja filho, seja adotado, seja sobrinho, seja meu aluno numa sala de aula, seja o que for, ele vai ser mais tarde aquilo que eu sou uma das criaturas ao seu redor que influenciou, que plantou sementes. Não importa se outros não fazem, mas quando um faz, 2 fazem, nem que sejam poucos, aquilo faz brotar na criança aquela sensibilidade guardada, que não vai brotar se crescer num ambiente sem sensibilidade. Os pais, hoje em dia, dão mais importância às coisas que vão ganhar com o dinheiro, ao próprio trabalho. Fazem 1000 trabalhos para manter o supérfluo. Fazem de tudo para manter uma posição para o próprio filho, e ainda cobra.
Eu faço por você. Quem é beneficiado é você. Quem vai ser beneficiado é você. Mas a criança não pediu isso. A criança pediu amor, uma boa educação, um momento que esteja chorando, que alguém console. Quando precisa de um conselho, que o pai e a mãe tenham para dar. E não diga, agora não, outra hora, eu estou de saída. Para onde que essa mãe e esse pai estão de saída? Às vezes nem é tão importante assim. E para que nós fomos buscar tantas preocupações, tantas ocupações, que o tempo não chega mais para cuidar do amor dentro de casa? É o que nós estamos vendo. Os filhos estão sendo criados pelas babás, pelas pessoas que ficam dentro de casa para fazer o trabalho. E eles terão o jeito de ser daquelas pessoas que não têm a incumbência de criá-los. E, portanto, não têm a dose de amor que aquele que tem esse objetivo recebe para doar. Essas crianças serão problemáticas. Elas estão sendo problemáticas. Aí ligamos uma televisão que gosta de aparecer, a palavra é essa, e massacra todo mundo com os jovens que fazem, que acontecem, que pintam, que bordam. E o que faltou? A resposta de um e outro: repressão, repressão, polícia, vigilância. Vocês acham que é? A repressão vem, a vigilância acontece aqui e acolá, e depois termina porque ninguém toma conta de tudo o tempo todo. E depois o que essas crianças vão sofrer com essa repressão, vão piorá-las muito mais. Deveria haver, sim, locais para abrigar essas crianças e regenerá-las, reeducá-las. Infelizmente, não é o que nós vemos. Nós vemos um sistema tão perigoso, que elas são instrumentos do mal. Elas são armas que não prejudicam quem põe na mão delas. E elas são depois sacrificadas, elas são vítimas. Lembra para a gente, antigamente, as guerras, quando ia na frente os infantes, batendo aqueles tambores, que eram crianças, e que eram os primeiros a morrer na frente das batalhas? Nós estamos vivenciando no mundo cão isso. Essas crianças são geradas no mal. Elas são geradas numa falta de tudo, principalmente de respeito e de amor. Quando elas crescem, elas serão o que fizeram delas. E não tendo outros recursos, porque elas não são amadas por ninguém, elas são temidas, elas vão ser instrumentos de inteligências perversas que vão usá-las para se dar bem no mal, no crime, na desonestidade. E eles depois se perdem, são assassinados, desaparecem, crescem e viram adultos piores do que aqueles que os induziram. Aí depois dizem, não, o que falta é vigilância, é repressão. Aí gostei quando um deles disse, nós estamos enxugando gelo. Com certeza. Vocês estão enxugando gelo o tempo todo, e já faz tempo, né? Faz tempo. Porque eu não estou cuidando da base. Eu não estou cuidando da criança desde que ela precisa de ajuda, de estímulo, de bons exemplos. Às vezes nem dentro do lar elas têm bons exemplos, nem isso. Infelizmente. Porque hoje em dia o lar está tão dividido para se ganhar mais e mais e mais e mais, porque as pessoas querem e precisam de necessidades que criaram para si mesmas. Que antigamente se vivia muito bem sem essas coisas. E as pessoas eram mais pacatas, havia menos desespero do que esse que nós estamos vivendo. Enfim, nós somos responsáveis pela falta de educação dentro de casa, pela falta de amor e pela falta de zelo pelos nossos, principalmente quando eles são crianças, adolescentes, que são o desafio da vida de qualquer um, mas que precisa também ser trabalhado.
Eu costumo dizer assim, o amor acima de tudo. Tive 3 filhos dificílimos de criar, insuportáveis. Não, né, eu dava palmadas, eu dava chinelada. Não faria hoje, mas eu dava. Nada adiantava. Os meus filhos, onde chegavam, já dizia minha cunhada, eles criam alteração. Aí eu vejo as mães lá com os outros filhos tão quietos, sentados. E os meus se interferiam em tudo, e mexiam em tudo, e andavam em tudo. Onde não pudesse fazer, eles estavam lá, os 3. Depois acabei criando a neta também, já um pouco diferente, graças a Deus. E quantas vezes um deles, que era o mais difícil, me fazia chorar junto com ele. Porque a gente conversava tanto, dialogava tanto, debatia tanto, que os 2 acabavam chorando. E eu dizia, não esqueça, eu te amo. Eu te amo, teu amor está aqui dentro de casa. Não se iluda. Veja onde tem quem te ame. Não se iluda, não fique assim, buscando o mundo nessa ansiedade, nessa sede, porque não tem o que te dar. Quantas vezes o mais velho, que acabou arranjando uma namorada longe, que foi a mãe da neta, que a gente criou, que hoje em dia já tem mais de 30 anos, é uma querida, ele foi para lá e juntou tudo, deixou o estudo assim, deixou a casa, deixou tudo, e foi atrás dela. E nós rogávamos, acabe primeiro os estudos, depois combine com ela e sigam a vida de vocês. Mas não larga agora, não faça isso. Não adiantou. Juntou tudo, de saída me abraçou chorando, e eu falei, eu te amo, não esqueça disso. Por onde você for, o que quer que aconteça, eu te amo. A porta está aberta, os braços estão abertos, a casa é sua. E não deu outra. Passaram-se os anos, os altos e baixos, os desesperos da vida, coisas assustadoras que aconteciam, porque sozinho, num lugar distante, rebelde, teimoso, como todos eles são, e desafiando todo mundo o tempo todo, só levava fora. Até delegacia ele viu e conheceu. E os espíritos me avisaram, vão dar fim a ele, na minha casa. Eu entrei em prece e vi ele lanhado de pancada. E sei que lá na cidade onde ele estava, as coisas aconteciam assim. Entrei em prece, liguei, pedi cuidado, chorei. Graças a Deus, a coisa diluiu na tal da delegacia. Um amigo da Petrobras, que é lá no lugar onde ele estava, em Campos, então ele foi livre daquilo, mas ele já estava condenado a desaparecer, porque ele estava incomodando os maiores daquele lugar, porque ele ia montar uma discoteca, e quem mandava na cidade disse que não ia admitir, e ele disse que ia fazer. Então esse era o motivo que ele teria que desaparecer, já que ele teimou. Sem contar que estava incomodando as famílias, porque estava namorando a minha futura nora, e depois nem deu certo. Então foi difícil, mas ele sabia para onde voltar. Ele jamais encontrou uma mãe ou um pai ou um irmão que dissesse, vai mesmo, vai, mas esquece a gente, não é assim que fazem? Não é o que você escolheu? Se vira. Não é assim, a cabeça dele está perdida. Ele perdeu o rumo. Mas ele tem um ponto de referência, que é a casa dele, que é o amor. Isso não pode deixar de existir. E hoje em dia a gente não vê muito. A gente vê mãe e filho se esbofeteando. A gente vê a mídia incentivando isso o tempo todo. Nós estamos assim mergulhados numa mídia que dá um ibope altíssimo e que passa uma deturpação e uma degeneração de costume sem tamanho. E as pessoas aceitam e vão atrás.
e se iludem. Parece que aquilo é um comportamento normal. Afinal, nós estamos aonde? Nós estamos em Sodoma e Gomorra? Nós estamos em cidades impenitentes, que nem chamava Jesus? Ou nós estamos no Brasil, um país que tem amor por natureza, um país que é generoso por natureza, que recebe a qualquer um, a qualquer raça, de qualquer tipo, ainda que existam os preconceitos, que geralmente vêm da descendência europeia, vamos e venhamos, não é bem começar daqui, mas que faz assim, faz número, né? Faz tudo. Faz realmente um montante aí que prejudica. Mas o Brasil é amoroso por natureza. Ela acabou de falar no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Será que nós vamos deixar ele ser? Do jeito que nós estamos vendo as coisas, as pessoas estão ouvindo o canto da sereia e estão indo atrás. E aí, depois se afogam. A sereia sabe onde está. Quem não conhece a profundeza do mar, não tá, vai morrer, vai se afogar. Aí depois que já perdeu tudo, que já se desestruturou, que já perdeu o rumo da vida, vai chorar. Quanto tempo eu tenho, por favor? Que ótimo. A gente fala demais e não para de falar e esquece do tempo. E temos aqui no 9, no item 9, um espírito protetor que diz: o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera, que esse nosso item fala da cólera. Lá em cima fala da benevolência e da mansuetude. Logo mais em cima fala das ofensas. E essa cólera é o que nós estamos vendo graçar no mundo, hoje, mais que nunca. E é incentivada de todas as formas e de todas as maneiras. Tudo aquilo que leva à agressividade, ela ganha destaque. Ela cresce e ganha adeptos. E tudo é assim, rotulado de exercício físico, de esporte, não é assim? De disputa saudável. Não é. Não é. Eu costumo dizer, me perdoem quem gosta, que dois brutamontes que sobem no ringue para bater um no outro, eles estão na era primitiva. Porque nós sabemos os prejuízos que leva para a mente. Nós sabemos que nenhum deles fica livre de ter desequilíbrio mental mais tarde. E quantos morrem da pancada que levam na cabeça? Vocês vão me dizer que isso é esporte? Esporte de quando? Do tempo de Roma lá, das Olimpíadas de Roma, daquele tempo, que as coisas é dos gladiadores, que vencia quem matava? Nós estamos confusos. Nós estamos assim, um pouco primitivos também, porque estamos aceitando as sugestões. Tudo entra pelos sentidos. E quando não é vigiado, cai no coração. Cai no coração e no consentimento. E o consentimento nos leva ao quê? Ao desengano, às tristezas, às doenças, às guerras. Né? Quantas são chamadas de guerras santas? E morrem por isso, e matam por isso. Desde quando uma guerra pode ser santa? Desde quando? Desde quando pode haver algum motivo para briga? E pior ainda, para uma guerra. A guerra sempre é fraticida, os espíritos nos dizem. E a nossa Joana de Ângeles, no livro Nascente de Bênçãos, diz assim: graça à irascibilidade em alto grau nos intercâmbios humanos,
porque ainda prevalecem o egoísmo, o orgulho exacerbado, a supervalorização de si mesmo, naqueles que se desejam impor-se à liberdade alheia, em posturas de falsas lideranças. É o que mais nós vemos. E às vezes esquecemos de analisar. E às vezes vamos atrás, como se estivéssemos atrás do trem da alegria. Que não são outra coisa, mas a carência afetiva que padecem. Eles estão tão vazios interiormente que eles precisam mostrar isso, porque não é verdade. Ele não tem. Como não é verdade e ele não possui aquilo, ele vai criar uma situação para dar uma impressão verídica de que seja. Então, amedrontado em si mesmo, pela falta daquilo que ele proclama, ele agride. Ele agride. Porque se eu não gosto do que você fala, eu dou um tapa no seu rosto, acabou. Dou um tapa na sua boca, não é assim? Eu agrido você. Tem pior agora, hoje em dia eu mato você. É a frase que mais se escuta. Hoje já nem é mais eu faço isso, eu faço aquilo, eu mato. Vocês discordam ou vocês não ouvem também? Nos meios da mídia, nas coisas que parecem mais inocentes e mais ingênuas, vem o incentivo ao mal, o incentivo a destruir o outro, a tirar ele do caminho. E os próprios personagens de certos programas declaram: não, eu quero isso, eu tenho o direito de lutar pelo que eu quero. Não importa que o outro se acabe e que eu passe por cima dele, isso não é importante. Porque para aquele setor da sociedade que está veiculando aquilo, isso não tem importância. Quanto mais der ibope, porque os infelizes, aqueles que são estes, que, por exemplo, não têm nada do que gostariam, não são o que parecem ser, e se impõem porque sabem que não são, quem é se garante, concordam? Quem é não precisa mostrar. Precisa. Quem é não precisa de propaganda, nem de competição. Eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou ao Deus, entre aspas, que o atendia, na sarça ardente, né, que não era um Deus, não era Deus, poderia ser um Deus, um Espírito. Ele respondeu: eu sou o que sou. Cada um é o que é. Claro que com Deus não existiria uma definição dessa, porque Deus não tem definição. Deus não tem forma, Deus é inacessível à nossa compreensão. Nós podemos sentir Deus, amar Deus, mas compreender Deus nós vamos demorar muito tempo. É um atrevimento de quem usa Deus para isso e para aquilo, como se fosse um instrumento passível de ser usado e manipulado. Deus é algo tão grande, tão maior, que além de ser tudo que Ele é e nós não sabemos, Ele ainda está em nós e em tudo. É o maior poder que existe. E muitos estão ignorando isso. Porque nós podemos enganar qualquer um, a todos. Muitos, muitos. Mas nós não podemos enganar a Deus. E que adiantou enganar tanta gente? Se aquele que me vê sabe quem eu sou, sabe o que eu estou fazendo. Quando alguém me diz: vamos fazer isso, ninguém está vendo. Eu estou. Eu estou vendo. Se você fizer, ninguém vai saber. Eu estou sabendo. Não tem como esconder. Vou esconder de quem? De mim? É uma questão de nível de consciência, que é o que nós estamos precisando. Elevar o nosso nível de consciência, a fim de que o mundo, de fato, ele realmente alcance o nível que ele vai chegar. Porque nós estamos na fase de transição. E se nós não cooperarmos com nós mesmos, com nós mesmos, nós não vamos chegar lá. Aqui continua, que padecem, exigindo uma consideração que não merecem,
e um destaque que não lhes diz respeito, por faltarem os requisitos exigíveis para tanto, ou seja, os valores morais. Se alguém não carrega os valores morais, ele vai gritar, vai bater, vai ofender, vai agredir, vai impor, porque o valor moral que daria a ele esse poder, ele não tem. Jesus, onde chegava, o Públio Lentulus escreve a César, que na época era o Tibério, ele escreve e diz: o olhar dele é de tal forma que quem o vê ou abaixa os olhos ou chora. E a presença dele domina. Jesus não precisaria e nem conseguiria bater em ninguém, derrubar a mesa de ninguém. Bastaria ele chegar e falar. Quando alguém fala e está com a verdade, onde quer que seja, mesmo aqueles que dizem que não entenderam, entenderam sim. É que faz ouvidos moucos de mercador, né? Porque assim eu não tenho responsabilidade. Se eu sei, eu tenho responsabilidade. É outro motivo porque as pessoas estão procurando as coisas inúteis, as coisas vãs e passageiras. Elas não exigem responsabilidade, elas são passageiras. Aquelas que eu deveria estar buscando, que vão me levar à felicidade, à saúde, ao equilíbrio, à paz de espírito, ao amor verdadeiro, à aventura de me saber correta, vai me trazer uma responsabilidade muito grande, uma cobrança em cada ação, em cada pensamento. A gente viu aqui, desde as palavras. Não podemos dizer qualquer coisa ao outro. Nós não temos o direito. Vamos vigiar a nossa boca, porque o que sai da boca é o que contamina o homem. E como ela estava falando sobre ser benevolente e pensar no outro, na hora do início, eu lembrei que nós precisamos gerar em nós a empatia. Porque quando eu me ponho no lugar do outro, fica tudo fácil. Quando eu vejo um jovenzinho sofrendo, aparecendo na mídia, de cabeça baixa, com aquelas algemas, eu sei que ele fez alguma coisa errada. Mas já é uma miséria tão grande naquele instante, que eu fico pensando, meu Deus, eu já estive aí. O meu filho poderia vir a estar aí. Alguém que eu amo, e aí se nós somos todos irmãos, eu não posso ficar feliz de ver esse espetáculo. Eu preciso, eu gostaria, eu desejo, eu quero ver esse menino que mal saiu do ovo, que nem a gente falava antigamente, já está no crime. O que levou ele a isso? Nós temos meios de resgatar, mas não dessa maneira, com tantos maus exemplos, com tanta irresponsabilidade, com desamor e principalmente a falta da empatia. Se eu estiver comendo e alguém me olha com fome, será possível que a tal da empatia não se instala? E eu não me vejo ali com fome também? Quantas pessoas tocam os pobrezinhos que estão nas vitrines olhando um doce, uma comida, ou entram no restaurante? Nem entram no restaurante. Dependendo do restaurante, não entra, vocês sabem disso. É barrado na porta. Aí é todo tipo de preconceito, é de cor, é de situação social, é de limpeza, é de sujeira. Nem adianta alguém falar, estou com fome. O que custa fazer um prato, mandar alguém fazer e dizer, serve essa criança que está aqui? Serve esse irmão que está aqui? Se houvesse isso, nós já seríamos mais felizes. Nós já estaríamos melhores. E não podemos esquecer, pelo nosso próprio bem, até por egoísmo, que o nosso mundo está numa fase de transição. É agora ou nunca, como diziam alguns espíritas, é a última peneirada. Vamos ver quem passa e quem fica. Então, se tudo está chegando aonde está chegando, e só não vê quem não quer enxergar, a própria natureza está rebelada contra as coisas que fazem com ela, contra os pensamentos que é jogado na atmosfera, contra a poluição
em prol do dinheiro, em prol do lucro, em prol de tudo aquilo que pode usufruir de melhor. Tudo está revoltado, os corações estão desesperados, eles pressentem que as coisas estão chegando. O mal está em pânico, ele sabe que o tempo dele está no fim. E o que é que ele está fazendo? Queimando os últimos cartuchos. Agora saiam da frente. Se eu desejo mal a alguém, quem sou eu para pedir a Deus que me livre do mal que o outro vai trazer? Não tem condição, não existe vibração, não existe sintonia. As coisas acontecem em qualquer lugar. Agora observem como fica tão claro que quem não merece, não acontece o pior. Mas às vezes o merecimento também não é só dessa vida. Porque nós temos expiações. A nossa morte é expiativa. Cada um de nós traz a forma de morrer. Ou seja, a expiação da nossa vida principal é a maneira de morrer. E o único destino que tem é como nascemos e como morremos. O resto nós é que fazemos. Então, se eu sei de tudo isso, e essas coisas estão explodindo, por que eu vou deixá-las me alcançarem? Ou quando me alcançarem, em vez de entrar numa oração, eu vou reagir para não entregar um celular a alguém que é tão infeliz que precisa de um celular. O que é um celular, gente? Vale a pena um enterro? O que é uma joia? Você vai correr atrás para pedir uma joia que alguém levou? Infeliz, um dia entraram na minha casa, levaram tudo que eu tinha, inclusive o salário do mês, a minha bolsa, o meu anel de formatura, as joias que minha mãe me deu e que eu não gosto, eu não usava. Levou bem levado, eu nunca usei. O meu porta-joias de prata, com não sei o que era caixinha de música, levou tudo, tudo. Meu filho, quando chegou revoltado, eu falei, pelo amor de Deus, cala essa boca. É um infeliz, eram 2 infelizes, 2 meninos que os vizinhos viram arrombar a janela e entrar de dia. Levaram até o ventilador, gente. Tudo. Eu vinha voltando da escola e a vizinha correu ao meu encontro para dizer que estavam levando tudo que eu tenho. 0 minuto. Então você não pode se revoltar e entrar na mesma sintonia, porque você vai entrar no perigo. Quando alguém vem brigar com você e você reage na mesma medida, aquilo ali não vai ficar bem. Mas quando um se acalma, ou pelo menos não reage, ou aguarda o outro se acalmar, dificilmente haverá alguma coisa maior. Então nós estamos precisando vigiar e orar. Os tempos são esses mesmos, não de fim de mundo, de fim do mal. E todos nós precisamos ajudar a que o Brasil seja de verdade a pátria do mundo, pátria do Evangelho, é coração do mundo, pátria do Evangelho, pelo coração generoso do brasileiro, pelas raças que nos formaram, pelo passado que nós temos, pelo presente, porque muito bem existe procurar onde é só procurar para ver, muita gente boa, muita coisa boa formando um mundo melhor, e um futuro melhor, porque sendo pátria do Evangelho, só teremos que esperar o bem, o amor e a felicidade. E que Deus nos abençoe, e que sejamos vigilantes conosco, não com o vizinho, não com o outro, conosco, porque nós é que somos a maior dificuldade. Cada um de nós é que é o trabalho grande que Deus, coitado, tem que ter conosco. E os espíritos, então, né? Nem se fala, anjo da guarda, coitado. Que fiquem com Jesus, que Ele abençoe a todos nós, os nossos lares, as nossas vidas, e principalmente esclareça a nossa razão e adoce o nosso coração.